Seção 3. Das despesas, dos honorários advocatícios e das multas. Artigo 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Parágrafo 1º. Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo 2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Artigo 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo, prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento. Parágrafo 1º. Não se exigirá a caução de que trata o caput. 1. Quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte. 2. Na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença. 3. Na reconvenção. Parágrafo 2º. Verificando-se no trâmite do processo que se desfalcou a garantia, poderá o interessado exigir reforço da caução, justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter. Artigo 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Parágrafo 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Parágrafo 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa atendidos. 1. O grau de zelo do profissional. 2. O lugar de prestação do serviço. 3. A natureza e a importância da causa. 4. O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Parágrafo 3º. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos 1 a 4 do parágrafo 2º e os seguintes percentuais. 1. Mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários mínimos. 2. Mínimo de 8% e máximo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos. 3. Mínimo de 5% e máximo de 8% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 salários mínimos até 20.000 salários mínimos. 4. Mínimo de 3% e máximo de 5% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 salários mínimos até 100.000 salários mínimos. 5. Mínimo de 1% e máximo de 3% sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 100 mil salários mínimos. Parágrafo 4. Em qualquer das hipóteses do parágrafo 3º, 1. Os percentuais previstos nos incisos 1 a 5 devem ser aplicados desde logo quando for líquida a sentença. 2. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual nos termos previstos nos incisos 1 a 5 somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 3. Não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa. 4. Será considerado o salário mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. Parágrafo 5. Quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 1 do parágrafo 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente e assim sucessivamente. Parágrafo 6. Os limites e critérios previstos nos parágrafos 2 e 3 aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. Parágrafo 6A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos parágrafos 2 e 3, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no parágrafo 8 deste artigo. Parágrafo 7. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Parágrafo 8. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º. Parágrafo 8A. Na hipótese do parágrafo 8 deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou limite mínimo de 10% estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. Parágrafo 9. Na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de 12 prestações vincendas. Parágrafo 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Parágrafo 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2 a 6, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2 e 3 para a fase de conhecimento. Parágrafo 12. Os honorários referidos no parágrafo 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no artigo 77. Parágrafo 13.
As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução, rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal para todos os efeitos legais. Parágrafo 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Parágrafo 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam sejam efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no parágrafo 14. Parágrafo 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Parágrafo 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. Parágrafo 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível a ação autônoma para sua definição e cobrança. Parágrafo 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Parágrafo 20. O disposto nos parágrafos 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 8, 8A, 9 e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.